Olá, olá, aguardando a conexão aqui. Hoje a gente está com um tema muito interessante, que é sobre ansiedade. E aí, como vocês estão? Como é que estão aí nesse período em casa? Muita gente já voltou a trabalhar, né? Coisa boa, né? Mas muitas pessoas ainda estão possibilitadas de trabalhar. E aí, você é uma pessoa ansiosa, gente? Como você é? Como é seu dia a dia? Você é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa tranquila? Como é que é? Aguardando aqui a nossa querida conexão com todos os nossos queridos aí da live. Tô vendo alguns filtros aqui, mas esses filtros aqui não são bons não, gente? Pois é, o nosso tema hoje é ansiedade. E aí, você é uma pessoa ansiosa? Sabe a diferença da ansiedade? Uma ansiedade comum, uma ansiedade patológica? Existe diferença? Será que criança tem ansiedade? Existe alguma técnica, algum truque especial para a gente não ficar ansioso? Será que existe essa técnica? A gente vai ficar sabendo já já, porque a doutora Lorraine vai estar com a gente aqui. Sejam bem-vindos todos aqui no Princesas Restauradas. Nosso tema hoje é sobre ansiedade. Fala aqui para mim, você é ansioso? Você já perdeu alguma noite preocupado com alguma coisa? Conta pra mim. Eu confesso que às vezes eu sou muito ansiosa, né? Eu penso em algo, eu já quero fazer logo. E isso acaba trazendo um pouquinho de ansiedade. Mas e você, é uma pessoa ansiosa? Opa, voltamos aqui, tentando a conexão aqui com a doutora Lorraine. Cadê ela? Achamos! Vamos falar agora com ela. Eu achei o máximo. Ansiedade. Parece ser uma coisa tão simples, mas não tem nada simples disso, viu? Quem vai explicar pra gente é a doutora Lorraine. Seja bem-vinda, doutora! Tudo bem, Kézia? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Doutora, eu pessoal. estava estudando sobre a ansiedade. E engraçado que a gente tem até aquela sensação assim, eu sou assim porque minha mãe era, né? Eu sou assim porque minha avó era assim, né? A gente escuta muito isso em família. E eu fiquei assim encantada com esse tema, porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão comum, tão banal, mas acaba se tornando algo muito prejudicial para muitas pessoas. E, inclusive, eu quero que você comece, doutora, a senhora comece, você, porque você é muito nova, né? Vamos falar você. Comece falando para a gente sobre a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é uma doença. Quando que eu devo me preocupar com a tal da ansiedade? Porque o Brasil é considerado um dos países que tem mais ansiosos no mundo. Pasmem, gente. Né? Eles colocam uma estatística, eu estava estudando aqui sobre isso, inclusive a nossa produtora Lohane, né, mandou para mim também, e eu fiquei assim encabulada com essa estatística, né, porque é alta. Vamos falar, começar então, seja bem-vinda, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e quando ela se torna patológica, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Kézia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a live. A gente, mais uma vez, vai tentar falar desses temas de uma forma mais amena, né? Resumida, direta, com a linguagem acessível. Então, podem mandar as dúvidas que a gente vai tentar resolver essas dúvidas por aqui. O mais importante de nós abordarmos o assunto da ansiedade, Kézia, eu vejo o seguinte. No consultório, né? Acho que todo mundo que lida com saúde mental compartilha dessa minha opinião. Pessoas chegam já num estágio de sofrimento muito arrastado. Então, a gente sempre fala assim, a hora de consertar o telhado é a hora que não está chovendo. Esse ditado para a psiquiatria vale muito. Porque, Boa. assim, o caminho de volta, né, de quando você sofre de algum transtorno, ele é longo, ele é demorado, né? Nenhuma solução é rápida. E para a ansiedade é da mesma forma. A gente tem a abordagem medicamentosa, a gente tem a abordagem comportamental, a gente tem que mexer em toda a rotina da pessoa. Então, a ansiedade, ela é algo natural para o ser humano, né? A gente precisa dela para apresentar um bom trabalho, para ser um bom colaborador em alguma empresa. A ansiedade, ela é muito útil para nós, seres humanos. Porém, quando ela se torna uma patologia, né, ela nos faz sofrer demais, seja com sintomas psíquicos, seja com sintomas físicos. Então, daí a importância da gente falar desse tema, que geralmente as pessoas
tentam segurar ao máximo, procurar suas próprias soluções sozinhas, e é onde muitas vezes elas procuram por soluções que vão só cavando um buraco cada vez maior, né? Aí eu te pergunto, quando a ansiedade já se torna um perigo na vida do ser humano, né? Que você acabou de falar pra gente que ela é benéfica, mas tem um grau já que não traz benefícios e se torna já uma doença, prejudicando até relacionamento, a vida, a saúde mental, né, do paciente. Isso, a ansiedade, ela torna-se um problema quando ela mexe na nossa fisiologia. Então, o que é a nossa fisiologia? É o funcionamento do nosso corpo, né? Então, nós temos ali uma frequência cardíaca que é dentro da faixa da normalidade. A gente tem um número de fios de cabelo que caem por dia, que está dentro da faixa da normalidade. A gente tem uma frequência respiratória também, né, diária, que está compatível, seja com exercício físico, seja com repouso. E na ansiedade, a gente percebe assim que todos esses parâmetros fisiológicos se alteram. E isso, no longo prazo, mexe nos nossos hormônios, mexe nos nossos neurotransmissores. Daí a importância do tratamento, porque o corpo, num estado de sofrimento prolongado, né, altera-se sono, altera-se capacidade cognitiva, memória, concentração. E hoje, né, nós somos muito exigidos, seja na família, seja no trabalho. Então, ter uma performance, ter uma boa... Uma vida de qualidade, né? Não vamos longe, eu acho que qualidade de vida, né? Para a gente ter isso de uma forma barata, a gente precisa estar dentro do que é considerado tolerável para o nosso corpo. E a ansiedade, ela é um quadro de extremo sofrimento quando patológica. Daí a importância, né, de tratar. E mais do que isso, conhecê-la. Porque a gente não consegue tratar aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue buscar ajuda para o que a gente não conhece, né? Então, por isso que é tão importante falar disso. Não, e é um tema, gente, tão profundo, assim, que eu tô encantada. E a gente recebeu, doutora, várias perguntas das pessoas. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas Princesas Restauradas, né? Essa equipe linda, maravilhosa aqui. A gente recebeu a pergunta da Leila, que diz o seguinte: ela pode ser por fator hereditário? A gente escuta muito isso, né, doutora? Sim, assim, de uma forma geral, né, os transtornos da psiquiatria, eles têm sim componentes genéticos. Não só para os transtornos, a gente hoje já consegue isolar genes relacionados, por exemplo, à resiliência, que é a capacidade de tolerar frustrações, embates, situações que nos tiram do prumo, né, na vida. E não é diferente para a ansiedade, mas de todo, a genética não é a 100% detentora da culpa. A gente tem que ter isso muito claro. Sempre é um percentual da ocorrência ou não do transtorno. Então, por exemplo, para o bipolar, né, esse percentual varia em torno de 70%, né? A chance de se ter o transtorno relacionado à carga genética. Já a ansiedade, né? O percentual já muda. Então, sempre tem ali fatores desencadeantes no ambiente, vulnerabilidades pessoais e, claro, sempre também alguma participação genética, sim. Tanto é que é por isso que em consultas de psiquiatria a gente sempre tem que ter todo um panorama familiar. A gente pergunta de tios, avós, pais, porque, como você falou, né, esse universo ele é encantador justamente por ele ser tão complexo, né? Você nunca está diante de um paciente, você está diante de todo um contexto familiar também. Tem toda uma história, doutora, por detrás dessa mente maravilhosa. Isso. Que é o ser humano, né? Essa complexidade que Deus criou, mas que, na verdade, se torna muito simples quando a gente vive a simplicidade da vida, né? Inclusive, segundo pesquisas, essa multitarefa, no qual eu enquadro as mulheres, né? As mulheres hoje, e eu acredito, viu, doutora, que nessa quarentena que a gente acha que a gente estaria mais tranquilinha, estamos de boa? Não, né? As mulheres que estão aqui nos ouvindo vai me falar, que vai me dar razão. A gente continuou trabalhando, a gente continua cuidando de casa, de menino, de comida a tempo e hora, cuidando de tudo, porque ninguém está tendo mais ajudante, então você tem que fazer tudo. E ainda bate a ansiedade da questão do vírus, de como vai ser tudo, de como isso vai funcionar, né? Proteção da nossa família. Doutora, esse tipo de comportamento, de situação que a gente vive,
pode desencadear uma doença nesse termo da ansiedade, um transtorno de ansiedade, digamos assim? Com certeza, Kézia, eu estava torcendo para que você trouxesse essa palavra mágica para a nossa live, que é multitarefa. Gente, a gente precisa entender que nós somos seres extremamente complexos, né? Então, a gente todo dia tem pensamentos, sensações, sentimentos, ações, e tudo isso está interligado, né? Então, imagina, nesse momento que nós estamos vivendo, sob a influência de um monte de informação nova todos os dias, seja na esfera coletiva, né, que é a da sociedade como um todo, seja na nossa pessoal, que muita gente está enfrentando problema de insegurança em relação ao emprego, em relação a finanças, né? Então, imagina o que é tudo isso, né? Numa situação onde a gente se sente não detentores do controle, né? Para o nosso corpo. Com certeza, se é alguém que já chegou agora, nessa época do ano, com algum problema, fosse conjugal, fosse hormonal, eclode tudo de uma vez. Então, a gente já está vendo, por exemplo, colegas dermatologistas falarem, olha, meu consultório está lotado, tem um monte de gente com problema de pele eclodindo justamente agora. A gente vê colegas... Que tem a ver com essa questão emocional, né, doutora? Com certeza, a gente vê colegas da área da coloproctologia, né, eclodindo problemas intestinais, colegas da gastro tendo que reabrir consultório, porque reagudizando quadros de gastrite, de úlceras, né? Então, assim, tudo como um gatilho principal de extrema ansiedade, né? Então, com certeza, Kézia, é um contexto que favorece o desencadeamento de algo que já não estava bem, né? E nesse momento esgotam-se os recursos, né? A pessoa já estava muito exaurida ali na sua resiliência e é onde, de fato, a coisa vai para um nível patológico, né? Onde já não consegue segurar sem um auxílio a mais. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando que nós devemos tomar cuidado? Que o nosso corpo ele nos dá alerta, né, doutora? Você Sim. começa a sentir alguma coisa ali. Quando que eu devo tomar cuidado? Poxa, essa situação não tá legal. Né? Eu já devo procurar ajuda médica para isso. Quando que o meu comportamento... Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, nessa época de pandemia, às vezes as mulheres estão... Eu recebo muitas mensagens, doutor. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres estressadas, maridos com síndrome do pânico, né? Porque ele fala, e agora como é que eu vou prover minha casa? Enfim, inclusive instituições promovendo ações para a saúde mental, porque vai acontecer, né? A gente tem que cuidar da nossa mente, mas nós temos aí casos e mais casos de pessoas com problemas nessa questão da saúde mental. Mas quando que eu devo falar assim, poxa, eu tô com esse sintoma, então eu tenho que procurar ajuda? Olha, Kézia, na verdade, como é uma síndrome, né? Então é sempre um conjunto de sintomas. Mas o que a gente observa na prática, o que as pesquisas também nos mostram, né? E validam isso através de tratados, né? Que estabelecem os principais sintomas da ansiedade. Eu acho que a gente pode enumerar aqui a questão do sono. Começa-se a ter ou uma insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono, ou uma insônia final, que é aquela onde você desperta ali por volta de 4 da manhã, já não consegue mais dormir. Ou mesmo aquele sono, aquela insônia que pode vir no meio da noite, a pessoa acorda no outro dia com aquela sensação de que parece que passou uma patrola, literalmente, em cima do corpo dela. Ela não sente que o sono dela foi restaurador. E quando priva-se o cérebro de sono, vem junto a questão do apetite. Quem não dorme bem, não come bem. Então, já começa, né, com a questão do não dormir bem, comer de mais ou de menos, começar a fazer escolha por alimentos prazerosos justamente para tentar amenizar o desconforto que é estar ansioso, né? E, junto disso, a questão da aceleração psíquica. A pessoa acorda, ela já pega o celular. Eu fiz até uma pesquisa aqui no meu Instagram, perguntando o que é a primeira coisa que a pessoa fazia de manhã. Então, pensa, o tanto que é assim, nobre, o quanto é preciosa a energia que a gente tem cerebral, para a gente já de cara acordar e já encher de informação. É e-mail, é Instagram, é noticiário da TV, é site de notícias. Grupos de WhatsApp. Grupos, exatamente.
Então, pensa, gente, nós já estamos assim, com uma circunstância tão onerosa para nós, né? Tão cheia de exigências, e a gente ainda gastar essa energia psíquica tão preciosa com muitas vezes coisas que não vão gerar crescimento, não vão gerar descanso. E aí já, assim, vai sendo aquele efeito dominó, sabe, Kézia? Eu falo muito da questão de acordar de madrugada e mexer em celular. Gente, por favor, não façam isso. Se você começou com insônia, que não cede com aromaterapia, não cede com higiene do sono, procure ajuda, tem recurso, né? Assim, perca o preconceito. Não é só tarja preta que existe no mundo. Às vezes a pessoa deixa de nos procurar, Kézia, porque fala assim, ah, não, o médico vai me passar um tarja preta e eu sou contra. Não, gente, nós também somos contra, né? O tarja preta, ele tem o porquê de usar, tem a indicação e tem o tempo que a gente usa, né? Não é o caso da insônia mais. A gente já tem outros protocolos de tratamento, né? Então é importante falar disso, porque eu acredito que insônia costuma ser um dos principais desencadeantes de uma crise maior. Verdade. Já já eu vou te contar uma experiência minha, mas vamos responder a pergunta aqui da Ellen Cerqueira, que diz assim: sintomas do tipo dores de ouvido, maxilar, nariz, olhos, dor de cabeça, tensão nos ombros, nas costas, é proveniente de ansiedade? Eu já faço terapia para controle de ansiedade. Pode ser sim, assim, requer uma investigação mais profunda. A gente sempre lança mão de exames complementares, né, para ver se não tem outros fatores envolvidos. A gente faz uma série de questionários para a pessoa em relação à duração, frequência, tempo de permanência dos sintomas, para a gente definir que de fato é um problema não biológico e sim comportamental. E a gente também pode lançar a mão de pedir uma polissonografia, ver como é que está essa oxigenação durante o sono, investigar até parte de otorrino mesmo, sabe? Então, a questão do maxilar, né, que ela mencionou, é muito comum a pessoa relatar aquela tensão no maxilar, né, aquela tensão sobre os ombros. Então, são sintomas, sim, bem típicos de ansiedade, mas que para excluir e tratar, a gente precisa ter uma investigação mais pormenorizada. A Belezas do Caminho pergunta o seguinte: qual a diferença de síndrome e transtorno? Na verdade, na medicina, sempre que você vê a palavra síndrome, é para definir conjunto de sintomas. Então, síndrome é isso. Se eu falo de uma síndrome respiratória, é um conjunto de sintomas relacionados ao meu processo de respiração. Se eu falo de uma síndrome psiquiátrica, né, seja ela qual for, é um conjunto de sintomas. Um transtorno é esse conjunto de sintomas somado a questões como, por exemplo, tempo de duração, outros fatores fora os sintomas, sinais físicos também, coisas que são disfuncionais para o corpo. Então, dependendo do contexto, são até sinônimos. Mas uma síndrome sempre faz parte de algum transtorno. Um Eu transtorno recebi uma sempre pergunta. vai ter, né, um conjunto de sintomas, então ele é uma síndrome, é uma denominação para ele. Doutora, eu recebi uma pergunta bem interessante. Criança tem transtorno de ansiedade, né? Ela tem algum tipo de problema que causa essa ansiedade prejudicial, né? Digamos assim. A gente sabe que agora as crianças estão muito ligadas ao computador, tablet, celular, de pequenininho a gente às vezes dá, e muitas vezes eles viciam naquilo ali, jogos, videogames. Inclusive, a gente tem relatos de mães que já pegaram filhos adolescentes, assim, virando o dia à noite com o celular e o joguinho lá jogando online. Enfim, inclusive há casos de crianças diagnosticadas com hiperativismo, no qual o neurologista pediu simplesmente que durante um certo tempo a mãe retirasse todos os jogos eletrônicos da criança. No período que ela fez isso, após passado esse período, ela levou novamente no médico e ele mudou totalmente o comportamento. Se tornou uma criança mais amável, mais calma, mais atenciosa e voltou a ter totalmente os sintomas normais e não mais os sintomas de uma criança hiperativa. O que a senhora tem para me dizer sobre esse assunto? Olha, o que eu tenho para dizer é que realmente existe hoje um hiperdiagnóstico de quadros de hiperatividade. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de
catalogar alguém, diagnosticar alguém, fazer essa pessoa ir para casa com essa palavra, eu tenho hiperatividade. Gente, nós obedecemos a protocolos extremamente rígidos e detalhados para diagnosticar alguém. E, com certeza, Kézia, muitos casos que às vezes precisa intervir com medicação, poderia ter uma evolução muito melhor se toda a casa mudasse a forma de gastar sua hora livre, começar seu dia, terminar o dia e começar a noite, porque a gente não pode esquecer que nós somos feitos, em grande parte, dos nossos hábitos, do que a gente faz a maior parte do nosso tempo. E criança, gente, é uma fase muito preciosa em termos neurocognitivos, em termos de neurodesenvolvimento. Eu não posso expor uma criança a um excesso de informação, a um excesso de estímulos eletrônicos todos os dias. Eu vou sim trazer prejuízos para o rendimento escolar dessa criança. Essa criança não vai ter ali na sala de aula o mesmo nível de estímulo que um iPad dá para ela. Então, como que eu quero que uma criança se atraia para uma aula de uma professora lá na frente, falando de um conteúdo que ela não conhece, se ela está acostumada a ter tudo pronto, com 1001 cores e luzes ali no iPad, pronto para ela, ao alcance de um toque de segundos, que hoje nem a internet é lenta mais, né? Ela verdade. toca na tela e imediatamente ela tem uma resposta, né? Então, assim, é uma criança que muitas vezes cresce sem tolerância à frustração, não sabe viver o tédio, ela tá ali o tempo todo sendo, né, hiperestimulada no cérebro, ela tem que ter acesso a um monte de estímulo o tempo todo. Gente, é um combo perigoso, sabe? A gente tem sim que resgatar brincadeiras. E tem cura isso, doutora? Vamos supor que a mãe está nos assistindo agora e ela fala, poxa, você está descrevendo o meu filho aqui, doutora. Tem cura para isso? Ainda dá tempo de resgatar a mente saudável dessa criança? Dá, e requer muita vontade, Kézia, porque é mais cômodo para a família também. Sossegar a criança ali, que está cheia de energia, para, né, se movimentar, se mexer, interagir com o mundo. É muito assim mais difícil para a família ter essa criança sob controle quando ela não está com um iPad na mão, por exemplo, ou com um celular, né? A gente também entende Quanto as tempo famílias. ele tem que ficar? Que é o máximo que a senhora falaria para mim assim? Não, Na criança verdade, pode ficar tanto tempo. na verdade, eu acho que a gente pode falar de mínimo. Quanto Qual menos que é a o mínimo, criança, então? quanto menos, melhor. Assim, a gente tem que entender que por anos e anos a humanidade não esteve exposta a esse excesso de informação. E nós, adultos, estamos pagando o preço por isso. E é muito perigoso a gente já expor uma criança a um excesso de informação quando muito novinha, né? Então, se fosse possível, eu acho que no mundo ideal seria assim, deixar só para a escola mesmo, nas atividades que requerem, então, a melhor didática, o uso desses vídeos. Hora de lazer ser o mais raiz possível, né? Com pai e mãe, com exercício, com brincadeiras de rodinha, sabe? Aliando convivência, convivência com o irmão, convivência com os pais, ou convivência com a própria babá, né? Porque não tem jeito, assim, o rendimento, a capacidade de concentração, de sustentar a atenção é diferente numa criança que não está hiperestimulada por informação. Doutora, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão dos sintomas, né? A gente sabe que a ansiedade, num grau elevado, ela traz consigo vários outros problemas, né? Como síndrome do pânico, dentre outros, depressão. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa associação que pode virar, né? Assim, no início da live, a senhora disse que é muito importante a gente cuidar da casa, né? Antes que o telhado comece a desabar, vamos cuidar da casa. Mas se não cuidar, vem uma avalanche, não vem? De problemas? Junto com essa ansiedade? Vem, porque a gente, acho que cada um tem o seu limite, né? Se a gente tiver que jogar as nossas emoções num gráfico que mostre a nossa vulnerabilidade a uma recaída ou a uma descompensação, cada um tem uma. E ninguém quer ser um laboratório de si mesmo, né? A gente ficar toda É hora verdade. pensando, peraí, deixa eu ver até onde eu aguento, deixa eu ficar ali me acuando para ver até onde as minhas emoções suportam. Então, é muito importante a gente cuidar, ter esse olhar de prevenção, ter esse olhar de que todos os dias o que nós fazemos influencia diretamente 100%
na nossa capacidade de reagir ao mundo, na nossa capacidade de sentir, né? Então, ansiedade, transtorno do pânico, acho que até a pessoa que perguntou a diferença de síndrome e transtorno, ela deve ter perguntado isso, porque é muito comum ver os dois são sinônimos, É. né? E todos esses sintomas, eles têm correlações. Então, é muito comum você ver uma pessoa que, antes de estar depressiva, manifestou durante um tempo quadros de ansiedade, né? E aí aquilo começou a afetar ela de tal forma que ela entrou num processo depressivo, de desesperança, de perda de prazer, né? De anedonia. Então, estão sempre muito relacionados. E vão escalonando em termos de gravidade. Por isso é tão importante a gente, quando já perceber alteração de sono, de apetite, de perda de prazer nas pequenas coisas, que são as alterações mais precoces, perda de energia, né? A gente já buscar ajuda, porque se a gente não conseguir ressignificar para que aquilo, né, ceda, a gente vai precisar, assim, de um suporte maior, mais individualizado, né? E ter essa consciência de que é muito da nossa parte também de querer participar e fazer esse caminho de volta, que não é fácil, mas que vale muito a pena. Em uma live, eu comentei com o pessoal aqui, mas quem não assistiu vai ficar sabendo, que eu já tive, né, síndrome do pânico, depressão, enfim. E é esse caminho que a senhora está falando. Você está me falando, eu estou lembrando do que eu passei, né? Uhum. Então, assim, quem tem ansiedade, que é uma pessoa que sempre está com a mente ligada o tempo todo, o estado de sofrimento, você falou uma palavra que foi muito profunda, que é o estado de sofrimento humano. Você vai indo além das suas forças, né, doutora? E você vai resistindo, você vai levando o seu organismo a um ponto que ele entra em colapso, que é uma forma dele te proteger de si mesmo. Porque senão você surta e puf, caiu, morreu, já foi. Eu acredito que até seja uma forma para você se cuidar ali, para você parar um pouco. Aí a pessoa que tem essa questão da ansiedade, doutora, ela tem que ficar muito atenta e viver um dia de cada vez. Porque a gente sabe que a vida não é um perfeita, né? A gente sabe que a gente tem problemas. Um dia de cada vez e procurar ajuda, né, doutora? E viver o momento presente. A gente tem muita mania de estar, ao mesmo tempo que está mexendo no celular, está pensando no horário de amanhã, que está marcado com alguém. A gente está pensando que a gente vai comer daqui a pouco. A gente já está pensando no boleto que vai vencer depois de amanhã. Tudo ao mesmo tempo, assim. Em frações de segundo, a gente salta de um pensamento para o outro, né? E eu quero até abrir também aqui um parênteses, doutora. Não é só as multitarefas. Por exemplo, um problema não resolvido. A perda de um ente querido, o luto não vivido, né? Exatamente. Uma transformação não vivida da forma correta, né? Tudo isso gera no ser humano um estado de ansiedade que gera essa angústia, essa depressão. A gente sabe de casos, né, de pessoas que não viveram luto, que depois de muito tempo é que isso vai prejudicar, né? Inclusive a Bíblia fala assim, chorar com os que choram, né? Precisa você viver seu luto lá. E a gente fica assim, engole o choro. Não engole não, bem. Chora bastante, porque vai ter um momento que você vai parar de chorar, né, doutora? Gente, eu sempre falo isso, o choro é cura, né? Então, o choro é cura. A gente precisa se permitir chorar. A gente tem que entender que chorar é a manifestação de uma emoção, de uma sensação que é fisiológica. Então, a gente não precisa ficar assim imputando culpa. Se a gente deu vontade de chorar no trânsito, se terminou um dia exaustivo, você quis deitar e chorar no seu travesseiro. O choro é cura, né? Então, segurar choro, reter emoção, entrar nesse processo de negação, negação de perdas, negação de problemas existentes ali, né? Que estão ali pulsando, pendências, ficar negando aquela pendência, é problema. Então, a gente precisa ter essa franqueza. Eu acho que quem é franco consigo mesmo sai melhor desses processos. Por exemplo, numa crise de ansiedade. Negar que eu estou entrando numa crise não vai me ajudar. Se eu tô percebendo, é o que mais faz, né, doutora? É o que mais acontece, né? Se eu tô percebendo, né, que eu tô caminhando para uma crise, aquele desconforto extremo, né? Eu costumo comparar com aquela sensação de filme de terror, assim, antes de aparecer o monstro, que você começa a dar aquela taquicardia, aquele temor, aquele receio.
Gente, a ansiedade é aquilo elevado à 10ª potência. Se aquilo começa e eu já nego, é problema. Fica Então eu pior. tenho que. É pior. Então, Fica pior. começou a crise, eu preciso entender que essa crise vai passar. Eu vou achar que eu vou morrer, eu vou ter, assim, certeza, né? Porque vai me dar taquicardia, aquela dor de barriga, aquele medo extremo de morrer ou de A acontecer falta de alguma ar. coisa, aquela falta de ar. E eu preciso entender que nesse momento, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, isso vai passar. E isso vai durar alguns minutos, vão parecer eternos, né? Mas vai passar. E de imediato o que eu já posso fazer é respirar, né? Respirar profundamente, aquela respiração diafragmática, né? Que a gente já falou em outras lives sobre expandir o abdômen, né? Você põe uma mão no abdômen e a outra no tórax. E a mão que está no tórax, ela não levanta na hora que você inspira, né? É a mão que está no abdômen. E isso já é capaz de reverter muitas crises, né? E então, assim, a primeira coisa é não negar. Se você está num processo de pendência, problemas mal resolvidos, não negue. Assuma que você está com eles ali nas mãos, que se vier uma crise, você tem o que fazer, porque essa crise vai passar, e busque ajuda, né? Porque com a ajuda, a gente se entende, a gente é como se fosse assim, a gente está numa chuva na estrada. Sabe quando você liga o para-brisa, que desembaça? Quando você busca ajuda, a primeira coisa que a gente faz é isso, né? E é importantíssimo, né? Para a pessoa e ela tem como intervir. A gente não intervém no que a gente não conhece, né? Então, e eu quero dar um relato assim, doutora, de alguém que já sofreu isso, né? Que quando você busca ajuda de um profissional, tudo fica diferente. É lógico que a primeiro momento você fica impactada, né? Você fala, poxa, vou ter que tomar remédio, vou ter que... Mas aquilo é uma muleta até seu pé ficar curado. Vamos dizer que você quebrou o pé. É uma muletinha até você poder ficar bem, né? E eu até brinco assim, que quando eu dava a minha crise, a minha mão suava, meu coração disparava, faltava o ar para mim. Eu achava que eu ia morrer mesmo naquele momento. Eu lembro de até de subir em cima do sofá, porque parece que o ar lá em cima estava melhor. Então, assim, é uma coisa fora do... Eu tô rindo porque agora é engraçado. Mas quando eu passava, não era engraçado. Para quem está sofrendo e sofrer, no caso, por exemplo, quem está de fora não entende, acha aquilo um absurdo. Porque o ar está aqui, está tudo normal. Por que ela está passando mal? Mas na mente é muito real. E quanto mais você tenta controlar, pior fica. Porque você não tem o controle. Por isso que tem que procurar ajuda. Eu quero fazer a pergunta aqui da Leila. Ela diz o seguinte: estresse, ansiedade e depressão estão muito próximos em qualquer pessoa suscetível, inclusive cristão, claro, né? Claro. O que a senhora diria às pessoas que relacionam tudo isso com a falta de fé? Eu já tenho até a resposta, mas vou deixar a doutora falar. Olha, gente, a gente já falou disso em outras lives e eu acho que a gente vai ter que falar hoje de novo, né? Sempre que alguém chega com uma solução simplista para um problema complexo, é muito fácil trazer uma verdade pronta. É muito fácil olhar para alguém que está circunscrito numa série de problemas e dizer para essa pessoa que a única coisa que falta para ela sair daquilo ali é fé. E muitas vezes ela se esquece, quem diz isso, que na maior parte do tempo essa pessoa está usando a fé. Ela está usando a fé para entrar num avião acreditando que o piloto sabe pilotar aquele avião. Ela está usando a fé para consumir um alimento que vem do supermercado, né? Todos nós estamos usando a nossa fé o tempo todo. Verdade. Só que na Bíblia também nos diz de situações que nós não teríamos o controle sobre elas. E essas situações nos ensinariam muito a sermos filhos, a sermos dependentes e a sermos mais humildes. Então, humildade é uma palavra-chave quando a gente fala de transtornos psiquiátricos. Porque quando a gente não assume um problema, a nossa tendência é justamente a gente taxar quem tem um problema como alguém que tem uma fraqueza, né? Então, essa fraqueza da fé está levando essa pessoa a estar nesse problema. E não resolver o problema de ninguém. Né? É muito fácil chegar para uma pessoa e dizer, olha, o seu problema é falta de fé, tchau, fica com Deus, ore, né? Ore e é isso que temos para hoje. Não é assim, gente. O ser humano, ele é extremamente dependente de Deus, em todo o tempo.
E justamente por ser tão dependente, né? Ele falou que ele viria, o médico é para quem precisa de médico. E todos nós precisaríamos de médico, né? Ele fez essa analogia. Porque ele sabe que cada um tem a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Então, nem sempre é falta de fé, gente. Tem sim, claro, o papel importantíssimo da espiritualidade, de entender que a gente tem um pai que nos ama, que cuida da gente, que é soberano sobre todas as coisas e que tudo coopera para o nosso bem. Isso é extremamente curativo. Mas eu dizer para uma pessoa, eu acusar, eu vou até usar essa palavra, Kézia, eu acusar uma pessoa de que ela está mal porque ela está sem fé, é a mesma coisa de eu me isentar da responsabilidade de ajudar essa pessoa e ainda escrever na testa dela, né? Fraca, culpada, omissa. Porque quando eu digo que é só falta de fé, eu tô falando isso pra pessoa, que ela que falhou, que ela é culpada por estar assim. E, gente, não é isso. Quando alguém confessar a você que não está bem, que está ansioso, que está depressivo, a primeira coisa que está ao seu alcance fazer é acolher essa pessoa, é estar do lado dela, né? É trazer ajudar, memória, né? trazer a memória dela, aquilo que dá esperança, que é uma palavra que a Bíblia também nos dá. Sabe, Kézia, assim, eu acho que falta para nós a gente ser mais humano e a gente ser mais humilde, a gente entender que tem situações que a gente não tem o controle sobre elas, que elas vêm, mas que elas sempre nos ensinam algo e a gente sempre sai delas, Kézia, com uma compaixão muito maior por quem somos. Verdade. Né? Entendi muito mais, entendi muito mais. Inclusive, a gente escuta muito falar assim, né? Não dá uma mala de lavar para essa mulher que ela levanta dessa cama, né? Dá um trabalho para ela. E isso é muito perigoso, porque às vezes você vê seu filho adolescente em casa, de repente dormindo muito, muito prostrado, não quer sair, já não tem mais aquelas amizades que ele tinha. Você já pode levantar uma anteninha, né, doutora? Porque a prostração, o desânimo, o cansaço extremo, às vezes ela dorme demais ou dorme de menos. Toda essa alteração, ela está em processo de sofrimento. E muitas vezes ele tem vergonha de pedir ajuda. Ele não quer falar que ele está sofrendo, ele não quer assumir para si mesmo que ele está doente. E quando ele chega a abrir a boca e ele é condenado, aí que fica pior, né, doutora? Porque se eu chego para o outro para acusar, para condenar, né, e para imputar a culpa de extremo sofrimento, né? A primeira coisa que eu digo sobre mim mesma é que eu sou uma pessoa que eu não tenho compaixão. Eu não exerço a capacidade de colocar no lugar do outro no momento de fragilidade. E a segunda é que todo mundo, na verdade, quando está em sofrimento, está se medicando. Às vezes a pessoa não quer ir a um profissional e se medicar nos moldes médicos do problema, mas está se medicando de alguma outra forma. Ela está aliviando aquilo ali, igual você falou, no sono excessivo. Se ela pudesse, ela passava dia e noite dormindo e ela toma até remédios por conta própria. Compulsão alimentar também, né? Tem algumas pessoas com compulsão alimentar. Ela começa a abusar de um medicamento que a avó, que a mãe usa para dormir mais. Ela começa a abusar de um alimento hipercalórico extremamente palatável, porque aquilo dá prazer. E por algum instante, aquilo faz ela esquecer da ansiedade dela, que está ali por debaixo do tapete, né? Então, ter essa autocrítica e essa franqueza consigo mesmo é muito importante nessa hora, porque quem fala que não está se medicando, às vezes, pelo remédio da farmácia, está se medicando com alguma outra coisa que ele vai identificar na rotina dele, que está funcionando ali como um analgésico acessível e imediato para aquele desconforto. Então, daí a importância de tratar o problema com a seriedade que ele merece, né? Doutora, eu queria que você trouxesse alguma dica que a gente pudesse ter aí para a gente higienizar a nossa mente aí, para não chegarmos ao ponto desse sofrimento absurdo. Os relacionamentos desgastantes, a gente sabe que aumentou muito essa questão do feminicídio, da agressão com as mulheres, porque o marido e a mulher que não convivia muito tempo, agora é 24 horas, né? Uhum. E o pai que não tinha tempo para o filho, agora de repente ele se vê o tempo todo ali. E o homem também sobrecarregado, porque vamos falar dos homens, eles também estão sobrecarregados com o peso da casa inteira, do negócio às vezes que pode estar falindo, ou o negócio que às vezes não está andando bem. E assim, é um turbilhão de emoções, doutora. Como lidar com tudo isso e ainda sair com uma mente só, sem surtar, sem fraquejar, digamos assim, né? E jogar tudo pro alto.
Olha, a primeira coisa que está ao nosso alcance fazer é, como a gente falou lá no início, né? Evitar o excesso de estímulo desnecessário. Evitar acordar e já checar aquele monte de coisas no celular, aquele monte de coisas na televisão, né? Use a sua energia mental já logo de manhã para algo que vá te causar bem-estar, Um crescimento. alimento, né? Já começa de manhã. Isso, a primeira coisa, sobre essa higiene mental, né, que você disse, já está ao nosso alcance acordar e fazer boas escolhas, né? De posse dessa consciência de que nosso cérebro tem um limite de informação. Acorde e tome muito cuidado com o excesso de estímulos, né? E, em segundo lugar, entender que as relações são, sim, reflexo da nossa condição psíquica, do nosso estado mental. Então, se eu já estou notando que as pessoas que convivem comigo ali, né, já estão me dando indícios de que eu estou mais agressivo, de que eu estou mais intolerante, impaciente, eu preciso ver isso como um sinal de alerta, cuidar para que esses relacionamentos não se desgastem tanto, né? Confessar para essas pessoas que você está num momento, sim, que você está inseguro, exaurido, né? E que você vai precisar da compreensão e da paciência delas. E não conseguindo fazer isso, né, de forma consciente, buscar ajuda. Porque os nossos relacionamentos nos dizem muito sobre o nosso estado mental realmente. E o excesso de informação também diz muito sobre o nosso dia de amanhã. Então, você tocou em duas Desligar um pouquinho a coisas. TV, né, doutora? O que você acha? Se As ligar a TV, informações estão em excesso. se for ligar a TV, né? A TV pode ser muito bem usada também. Ligue em conteúdos que vão te ajudar a ficar melhor, né? Não em conteúdos que vão te hiperestimular e que você vai sair daquilo ali com mais culpa, com mais se comparando com outras realidades que não são a sua, com mais insatisfação ainda, né? Então, a gente não sai ileso desses conteúdos, é o que eu sempre falo. A gente tem que, ao que está ao nosso alcance, fazer boas escolhas, né? Doutora, terapia. Terapia é importante nessa hora? Terapia com a psicóloga, a terapia com um psiquiatra, ele é importante nesse momento? Olha, a psicoterapia ela é muito importante porque ela vai buscar as causas do problema, as raízes do problema, né? Então, o medicamento ele vem com a função de muitas vezes retirar a pessoa daquela crise, é, colocar num estado maior de estabilidade, seja do humor, né? Seja dos impulsos. E aí ela procurar uma terapia é importante porque ela vai entender as motivações de estar daquela forma e ainda que ela não entenda, ela vai aprender a ter um repertório emocional para enfrentar os problemas. Então, repertório emocional é uma palavra que é muito falada em terapia, porque a gente precisa dele o tempo todo quando a gente está diante de uma situação estressante, de uma emoção ruim, que é desconfortável para nós, né? Então, é de suma importância. Se você tiver a condição e acessibilidade a um processo de psicoterapia, faça. Se não tiver, de imediato esse recurso, uma coisa que eu costumo sugerir muito para os meus pacientes, faça atividades em grupo, porque atividades em grupo, seja uma academia, uma dança, um bordado, né? Nesse momento está difícil fazer isso devido à quarentena, mas estão já fazendo grupos virtuais de leitura de livros, por exemplo, né? Grupos virtuais de discussão sobre criação de filhos. Participe, porque ali você tem Conversar ajuda, doutora? muito. Conversar ajuda? Muito, porque você entra em contato com outras realidades, com outras opiniões, você sai daquele processo de ficar Mundinho, né? em si mesmado, sabe aquela coisa que você fica assim, só em si mesmo o tempo todo, e pertença a grupos religiosos, se você puder, né? Desenvolva isso virtualmente, porque nesse momento, Kézia, é muito importante a gente ter redes de apoio. Se eu não tiver acesso à psicoterapia, eu preciso ter redes de apoio. E que sejam virtuais, que sejam por telefone, mas que existam. Porque o isolamento de todo, né, de vínculos afetivos é muito perigoso. Doutora, isso é tão importante que a senhora está falando, porque quando eu tive meu processo de depressão, síndrome do pânico, essa crise, esse transtorno de ansiedade e tudo mais, foi Deus que me curou, né? É lógico, eu tive a ajuda de médicos e para isso, mas para que eu conseguisse sair dessa, foi através de buscando a ajuda de Deus, da oração. Voltei a cantar, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, eu fui resgatando aquilo que talvez eu tinha colocado na gaveta, digamos assim. Exatamente. E fui buscando. E eu vivi um dia de cada vez. O que eu vou fazer hoje que eu vou sentir prazer? E foi bem na época que eu estava grávida da minha filha, então eu precisava lutar por ela. Então eu Uhum. tinha um estímulo para isso.
E a dica que eu dou para quem está nos assistindo, né? Não como uma médica, porque a médica está aqui, maravilhosa, a doutora Lorraine, mas como uma pessoa que já passou por isso, é que você viva uma vida, um momento de cada vez. É E essa verdade. questão de fazer a higienização é perfeita, né? Hoje eu, Késia, quando eu já percebo que eu não estou bem, eu já acordo, eu já coloco uma palavra de manhã para eu ouvir. Eu já estou tomando um banho com Ótimo. aquela palavra na minha cabeça, Aquilo que te traz né? esperança, né? Aí eu já saio de lá, parece que eu estou renovada. Daí eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer o almoço, eu coloco outra coisa para incentivar o meu cérebro, né? E quando antes de dormir, eu tenho adotado uma coisa muito legal. Eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto também muitas vezes de ver algumas coisas engraçadas. Que eu descobri uma coisa, doutora, que quando eu fico rindo, eu saio depois com uma sensação que eu tomei alguma coisa muito bom. Então, traz um bem-estar enorme para o meu corpo. E aí eu faço minha oração e vou dormir. Boa, Então, eu né? tento trazer para mim a mudança, porque a gente não está podendo mais sair, fazer aquelas É coisas que a verdade. gente gosta, mas eu estou tentando trazer para mim, dentro da minha realidade, algo que traz a limpeza para minha mente. E é impressionante que o dia que eu não faço isso, o meu humor é outro. Não é muito bom. E para finalizar aqui a nossa live, doutora, que está Você sendo já, uma delícia. você já foi a prova viva, né? De que Eu já fui a prova começar viva. começar um dia, né, e terminar o dia se abastecendo de conteúdos, né, que vão refletir diretamente na nossa forma de Tudo. enxergar o mundo, né? Olha, Não tem até como, filme, afeta doutora. tudo, né? Até filme. Vai escolher um filme? É, Pensa, o que esse filme vai me contribuir nesse é. período que eu estou de crise, né? Pega um filme de superação, um filme de milagre, um filme que vai te botar para cima, que você fala, nossa, eu também vou conseguir. Tudo isso vai afetar. Até eu falo para o meu marido assim, o que eu vou assistir isso aí? Você vai me contribuir em quê? Conhecimento emocional, vai me fazer rir, vai melhorar meu dia? Não vai. Então, isso aqui eu não vou, né, assistir. É o Milagre da Cela 7, assisti Bárbara. Lindo! Prepara um lenço que você tem que chorar muito. Não assisti ainda, quero assistir. Assiste, doutora, muito, muito Adoro lindo. drama. É maravilhoso. Para encerrar aqui, depois eu quero até que você deixe umas dicas para a gente de livro e filme, né? Para a gente assistir, para estar sempre fazendo essa limpeza da saúde mental. Para encerrar, eu queria que você deixasse para as pessoas essa resposta. Existe cura para quem está lá no fundo do poço, com esse transtorno, com essa depressão? Existe? Tem uma saída para essa pessoa, doutora? Tem sim, gente. A gente tem recurso. Sim, hoje em dia, ter essa compreensão de que a medicina dispõe de recursos para estados que colocam o nosso corpo em grande sofrimento, traz alívio. E não se deixe, né, enrijecer por essa mentalidade de que é fraqueza, de que é falta de fé. As coisas são muito mais complexas do que essas charadas assim matadas com uma frase só. E Verdade. tenha compaixão de si mesmo. Entenda que depois que você superar isso, que você passar por essa fase, você vai estar até mais apto a ter compaixão também de quem sofre. É muito fácil a Verdade. gente olhar do alto de um pedestal, onde a gente se julga perfeito, para alguém que sofre e dizer que essa pessoa ela é culpada pelo problema dela. E só de você ser uma pessoa a mais no mundo que não vai fazer isso com quem está sofrendo, com certeza, tudo que você passar vai valer. Então, procure médicos da sua confiança, faça seus exames complementares, exclua causas biológicas, tenha um diálogo de confiança com o profissional que vai te atender, seja o mais transparente possível, porque tem recurso, nós temos recurso e a gente dispõe de protocolos que são mundialmente estabelecidos, ninguém trabalha na base do achismo. E a Verdade. gente, com a rede de apoio da sua casa, do seu terapeuta, do medicamento, porque são sempre muitas linhas de frente para combater o problema, a gente tendo essa humildade de que é uma roda a muitas mãos dadas, a gente sai de tudo isso e lá na frente a gente é um ser humano tão melhor, com mais compaixão para oferecer, que faz valer o sofrimento, sabe? A gente sai com mais fé. E por isso que eu reforço o que você disse no início, né? Você falou que se encantou pelo assunto da ansiedade.
saúde mental é encantador por isso, porque a gente todos os dias tem a condição de ser mais compassivo, de ser mais humano. Porque cada pessoa é um universo, cada família tem uma configuração e as nossas Verdade. emoções respondem diferente a cada configuração, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem momentos, sim, na vida que a gente precisa de ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda do familiar. E em relação a livro, a gente tem um público aqui predominantemente cristão, posso falar isso com liberdade, né? Eu queria muito que quem pudesse ler o livro O Mestre da Sensibilidade, escrito pelo Dr. Augusto Cury, que é um livro perfeito, que Nossa, esse eu quero ler. Esse eu não fala, li ainda. ele faz uma análise psiquiátrica dos momentos mais dolorosos que Jesus viveu na Terra. Aqueles momentos que mais ele se viu traído, ele se viu injustiçado. E é tão lindo, gente. Assim, a gente vê que ele foi tão comovido para escrever tudo aquilo que não é à toa que ele mesmo fala no início do livro que ele deixou de ser ateu quando ele conheceu a personalidade de Jesus. Então, leiam esse livro, é um livro que traz muito consolo, muita paz. A gente se sente extremamente acolhido, porque tudo que ele fala ali, a maioria das coisas a gente já sentiu na pele. E abasteça-se de conteúdos assim, use o seu precioso tempo. Verdade. Doutora, eu quero te agradecer, sabe? Assim, você é um presente de Deus para nós, porque a medicina Obrigada. é algo fascinante, mas vindo de uma pessoa com essa inteligência, com esse amor, com esse carinho por vidas, né? É muito precioso, que Deus te recompense muito. Amém. E eu quero, depois você faz aí uma seleção de livros para gente, que a gente quer ler todos aí. Vamos fazer até uma live falando da importância de abastecer a nossa mente com boas coisas, né? E é tão forte isso. Eu já entrevistei muita gente, né? Muita gente famosa, muita gente perfeita aos nossos olhos, né? E todos eles com problemas psicológicos, assim como a gente, né? Com medos, com frustrações, com coisas que você fala assim, mentira que essa pessoa tem isso. E tinha, né? Você convivendo com essas pessoas, eu tive a oportunidade de conviver com muitas, e você falava, meu pai, eu nunca imaginava uma pessoa dessa com esse tipo de problema. Porque todos nós somos iguais, né? Deus fez a gente igual, o sistema igual. É lógico que as nossas opções é que nos mudam. E é muito bom ter profissionais como você que nos ensina a crescer, ensina a ser melhor, viu? Que Deus continue te abençoando muito e que você que está nos assistindo aí nessa live possa ter aprendido um pouco mais. Doutora, você está atendendo online quem precisar aqui? Que eu acho que deve ter muita gente precisando. Nesse momento, né, graças a Deus, a gente teve essa autorização para lançar a mão da telemedicina, que Estamos precisando, né, doutora? na psiquiatria tem sido uma boa surpresa para nós, porque tem funcionado super bem o teleatendimento. A gente fica um pouco prejudicado em relação ao exame físico, né, que a gente costuma auscultar, aferir a pressão, mas nada que comprometa a nossa conduta medicamentosa, né? Então, é um momento que pede muito essa assistência. Então, se você precisar, não tiver condição de ir presencialmente, às vezes deslocar de alguma cidade distante, ou ter o receio, né, de se expor a um transporte público, ou sair na rua, se você está tendo condição de ficar em casa, é sim um recurso muito importante. E só para finalizar, Kézia, eu queria muito falar em relação à comparação. Esses dias eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, perguntando para as pessoas se elas achavam que a raiz da infelicidade era a comparação. E quando você falou de pessoas extremamente bonitas e bem-sucedidas serem muito tristes, eu lembrei dessa enquete. E hoje, gente, com rede social, a comparação está tão acessível, à palma da nossa mão, a gente tem a chance de acordar se comparando com os outros. E o outro sempre é melhor, é mais bonito, é mais magro, é mais rico, né? Na rede social, ninguém tá chorando as pitangas nos stories nem no feed. E eu vou contar um negócio, viu, doutora? Tem muito aplicativo para deixar aquilo ali perfeito. Eu já vi várias vezes elas usando. Até a gente usa, né? Até a gente usa tanto Verdade. filtro e maquiagem e tal. E, gente, essa coisa de ficar se comparando muito é muito perigosa. Cuidado, às vezes você está se comparando
com alguém que está muito bonito por fora, mas que por dentro também está vivendo muitas dores e dilemas e não é perfeito. Nenhum de nós é Verdade, perfeito, né? E verdade. então não entre por essa rota da comparação. Muito cuidado com quem são suas influências nas redes sociais, como você abastece, né? A sua mente já desde a hora que você acorda. Eu vou deixar isso reforçado aqui, porque não é tão inocente quanto a gente pensa. Se a gente ficar se comparando demais, é muito mais fácil a gente cair numa rota de adoecimento, de insatisfação, né? Então a gente precisa sempre falar disso para as pessoas, porque é um dos hábitos hoje muito adoecedores. E já tem pesquisas que mostram isso, que o abuso do uso de rede social provoca sim adoecimento mental. É verdade. Inclusive, o Instagram tirou as curtidas, que estava trazendo Exatamente. ansiedade para o povo. Olha É. que absurdo. Né? Que você apostava lá, queria ver quantas curtidas. A gente é muito Doutora, muito competitivo, né, por natureza. demais, o ser humano. Você quer Então, saber quem é seu amigo, não é se ele tá triste com você. Se ele ficar feliz quando você contar uma notícia boa, olha bem no olho dele. é Se ele vai verdade. pular de alegria ali, junto com você, na hora que você contar essa notícia boa. É. Doutora, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Mauri, a Lohane também, que nos proporciona esse momento. E lembre sempre, né? A nossa missão aqui na Terra, nós temos um propósito. E o propósito nosso é estar e ajudar o próximo. Se a dor do outro não te incomoda, quem está doente e precisa de ajuda é você. Né? Que a gente possa amar mais, que a gente possa olhar mais para o lado, né? Não só para si, e que a gente possa ouvir mais a voz de Deus. Obrigada, doutora. Um grande beijo, que Deus renove suas forças, te traga conhecimento, sabedoria, multiplique 100 vezes mais o seu conhecimento e tudo que você precisar. Você tem sido bênção para nós. E a todos que estão aqui nos acompanhando, Flávio aí, toda vez está com a gente. Ó, não dá para falar o nome de todo mundo, mas um grande beijo. Vai estar disponível essa live, viu? No Instagram das Princesas Restauradas, viu? Eu vou tentar salvar aqui, mas eu nem sempre consigo, porque a gente ficou 1 hora hoje. Né? Geralmente não dá para salvar isso tudo. Mas que Deus continue abençoando todo mundo e lembre-se sempre, Deus está no controle e Ele não perdeu o controle da sua vida. Amém. Um beijo para todo mundo, gente. Fica com Deus. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Kézia. Até mais. Até mais. Tchau.